Como é que a gente neutraliza pensamentos negativos? Eu recebi essa pergunta da Daisy Nunes. Ela mandou assim para mim: bom dia, tudo bem? Como neutralizar os pensamentos negativos? E olha só, eu resolvi compartilhar isso hoje porque é muito simples, parece muito complexo, né? A gente começou a ver a alimentação com um bicho de 7 cabeças, mas é tão simples como respirar. E cada vez eu vou percebendo que é muito mais simples. Basta a gente seguir a base da lei da atração, que você vai entender que é muito simples o que eu vou dizer agora. Parece até bobo, mas funciona, tá? Então, eu vou te explicar o que você tem que fazer para neutralizar pensamentos negativos, mas além de explicar, eu vou dar exemplo aqui da minha própria experiência, que vai ficar fácil para você entender, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal e bora lá. Quando a gente descobre, né, que é o nosso pensamento que está criando nossa realidade, a gente tem pavor de pensamento negativo. E o nosso medo, às vezes, faz com que a coisa fique pior. A gente coloca a lenha na fogueira com o nosso medo. Por quê? O medo também é um pensamento. E se ficar pior? Isso, e aquilo, isso e aquilo. A gente vai alimentando a fogueira do pensamento negativo, a lei da atração pega impulso e cria mais medo na gente. Ou seja, faz com que a gente pense mais pensamentos que nos deem medo. Então, gente, é muito simples neutralizar pensamento negativo. Olha só, é só um pensamento. É só um pensamento. Pensamento negativo e pensamento positivo são só pensamentos. E quem é que está no controle de quem pensa? Somos nós. A nossa mente não comanda a gente. É a gente que comanda a nossa mente. A nossa mente, ela é o instrumento nosso. E não a gente que é servo da nossa mente. É o contrário. Então, qual que é o grande negócio? É só um pensamento negativo. Se você parar para observar e sentir o seu corpo quando você está pensando um pensamento negativo, você sente um desconforto. Porque, basicamente, é um entupimento de energia que eu falo. Tem energia querendo passar pelo seu corpo e o pensamento negativo bloqueia aquela energia de passar totalmente pelo seu corpo. Como se fosse um encanamento. Se a gente pegar, por exemplo, um cano que está entupido e segurar, se pudesse pegar e segurar no cano e tem água tentando passar por aquele cano, o que vai acontecer é que a gente vai sentir a pressão da água tentando passar por aquele cano que está entupido. Gera uma pressão, gera até uma vibração, né? Ali meio conflitante. Nosso corpo é a mesma coisa. E essa vibração conflitante, a gente sente nosso corpo como uma emoção negativa. Como eu falei, essa emoção negativa, ela é causada pelo pensamento negativo. Então, como que eu mudo isso? Como que eu neutralizo um pensamento negativo? Pensando um pensamento positivo. Chega a ser bobo de tão simples, né? Parece muito complexo, porque criou-se um monstro de 7 cabeças para a lei da atração. Parece o fofo do Harry Potter, né? Aquele cachorro enorme que está na porta de um alçapão. Ele está guardando a porta de um alçapão. Só que é muito simples controlar o fofo. O fofo, ele foi criado pelo Hagrid, então ele parece um monstro, só que ele não é. Só basta tocar a harpa que o fofo cai no sono, chega a babar. E ele é um cachorro dócil, só que assim, se você não souber como comandar, parece um bicho de 7 cabeças, né? Ou pelo menos de 2 cabeças. Então é a mesma coisa, é muito simples. Então, tem um pensamento negativo? Pensa um pensamento positivo. O que é que atrapalha o jogo? A gente acha que tem que consertar a situação. A gente acha que tem que resolver o problema. Se o pensamento negativo que está acontecendo com a gente é em relação a um problema que está passando na nossa vida, a gente acha que tem que resolver um problema. Se o pensamento negativo está acontecendo com a gente em relação a alguma coisa que a gente busca uma solução, a gente acha que a gente tem que encontrar a solução. E não é. A gente só tem que mudar o pensamento. E assim a solução vem. Entende? Então é muito simples, gente. Só mudar um pensamento, escolher um pensamento melhor. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo hoje, tá? Meu cachorro, tá, gente? Tá fazendo esse barulho assim, ele batendo as orelhinhas, tá? Vivendo a vidinha de cachorrinho dele, né? Então, pode ser que você esteja ouvindo no fundo. Eu tava me sentindo com a energia bagunçada. Só que aí eu não percebi qual era o pensamento que estava causando isso. Só que é muito simples, você nem precisa perceber qual é o pensamento, tá? Só que eu percebi que o quê? Era um pensamento que eu tava pensando justamente de que a minha energia tá bagunçada. Esse pensamento, minha vibração não tá boa. Eu preciso consertar minha vibração. Esse pensamento é um pensamento negativo? Sim, esse pensamento é um pensamento negativo. Porque ali naquele momento eu tô pensando, eu tô atraindo coisa ruim, porque eu não tô pensando coisa boa. Então, assim, esse pensamento simples é um pensamento negativo. Só que sou eu que tô no controle dele.
Eu tô pensando ele, é só você entender. Quando eu tô sentindo uma emoção negativa, significa que eu tô pensando um pensamento negativo. Eu preciso pensar um pensamento para corrigir essa situação? Não. Eu preciso resolver esse problema? Não. Eu preciso achar uma solução? Não. Tem algo ruim que vai acontecer iminentemente na minha vida? Não. Porque normalmente é isso que passa na nossa cabeça. Esse pensamento negativo está me causando essa emoção negativa, que significa que tem uma discórdia vibracional entre eu e meu eu superior. Eu posso escolher um pensamento que se alinhe mais com o do meu eu superior, ou seja, um pensamento que faça eu me sentir melhor. E aí vem o quê? Consciência do seu corpo. E aí você vai pensar um pensamento que faça você se sentir melhor e observar como você se sente. Como? No seu corpo. Observa no seu corpo se muda, porque essa energia que não está ali sendo canalizada, permitindo fluir, que está causando esse sentimento, essa coisa ruim em você, entende? Então, quando você começa a falar um pensamento melhor, é como se você estivesse desentupindo o cano, e ali a energia flui. E como a energia flui, você começa a sentir um pouquinho melhor. É simples assim. Sabe aquela passagem da Bíblia que fala que o mar estava revolto, e aí Jesus Cristo vai e acalma o mar? É justamente isso. Às vezes o mar revolto são as nossas emoções, só que a gente tem o poder. A Bíblia não está falando de coisa literal ali. A gente pode pegar várias lições para a nossa vida e entender que Jesus Cristo estava mostrando só para a gente que a gente também podia. Não que ele estava aqui para salvar ninguém, mas que ele queria dar o exemplo do que você também pode fazer na sua vida. Então você pode acalmar o mar revolto das suas emoções, dessa forma você criar a sua realidade. Porque da mesma forma que seu corpo responde ao que você está sentindo, pensando na verdade, com o sentimento, a sua realidade toda responde a isso. É como se fosse mesmo, sabe uma pedrinha que você joga na água? Faz o teste, pode ser até num copinho de água, numa bacia dentro da sua casa. Pega uma bacia e joga um grão de feijão no meio da bacia. Você vai ver que tem uma reverberação. Um pensamento é a mesma coisa. Mantenha o pensamento e você vai perceber que o primeiro lugar que ele reverbera é no seu corpo. E depois isso vai tomando dimensões à sua volta, até que a sua realidade muda. Então, se você sentir um pensamento negativo, escolhe um pensamento que faça você se sentir melhor. Vamos lá, eu falei que eu ia dar um exemplo pro meu próprio caso. Eu entendi que o pensamento que estava me deixando mal era acreditar que eu estava mal. O fato de eu falar, eu não estou bem, a minha vibração está bagunçada, fazia com que eu me sentisse mal. Então, o que eu falei para mim mesma? E às vezes, vou dar uma dica aqui. Faça isso em voz alta, fica mais fácil, você concentra mais energia, tá? Então, às vezes, eu vou tomar um banho, eu dou um jeito de sair do meio do povo, né? De situações assim que não dá pra eu ficar falando alto, se eu não quiser ficar presa no hospício. Mas, assim, eu vou falando isso num lugar que eu tenha reserva de poder falar em voz alta. Se você não tá num lugar de trabalho, alguma coisa, vai no banheiro. Eu já parei até em provador de loja. Entendeu? Entrei na loja, tava na rua, entrei na loja só pra pegar uma roupa qualquer, pra entrar no provador, pra ter um lugar onde eu pudesse pelo menos sussurrar quietinha. Então essa que é a questão. Então, o que eu fiz? Eu percebi que esse era o pensamento que estava bagunçando tudo. Então eu escolhi um pensamento melhor. Eu precisava arrumar minha vibração? Não, a minha vibração estava ficando bagunçada por causa do meu pensamento de que ela estava bagunçada. Então eu só precisava pensar um pensamento melhor. Você não tem que resolver o problema, só tem que pensar um pensamento melhor, tá? E é dessa forma que as coisas vêm, que a solução vem, que você entra no modo receptivo da solução. Então, o que eu fiz? A minha vibração tá ficando melhor. Gente, isso já mudou tudo. Eu senti alívio. A minha vibração tá ficando melhor. Eu posso controlar minha vibração através dos meus pensamentos. Eu fui falando pensamentos que me fizessem sentir melhor e sentindo no meu corpo se aquilo mudava. Eu tenho controle sobre o que eu penso. Eu posso escolher coisas boas para falar e dessa forma eu mudo minha vibração. Eu já tô começando a me sentir melhor. Eu tô muito melhor do que eu era antes. Porque quando a gente se critica, putz, será que eu nunca mais vou conseguir, etc. Esse pensamento negativo também é um pensamento e faz com que a gente reaja com uma sensação negativa. Então você vai escolhendo pensamentos que façam você se sentir melhor. E aí, a partir disso, você vai neutralizando os pensamentos negativos. Eles só estão acontecendo nesse momento que você está pensando neles. Um pensamento negativo, ele só está ativo porque você está pensando nele. Então, como que você desativa, você neutraliza não pensando? E como que você não pensa pensando em outra coisa? E no que você tem que pensar? No que faz você se sentir bem. Não precisa ser uma grande coisa. A gente acha que pensar um pensamento positivo é falar, eu vou ganhar na loteria, eu sou muito boa, a minha vida está muito boa, mas não aconteceu nada no meu dia hoje para eu listar e pensar coisas boas. É só pensar um pensamento que faça você se sentir melhor. O exemplo aqui é claro.
Dei um exemplo muito bobo. Eu estou me sentindo mal. Esse era o pensamento negativo. Eu já estou começando a me sentir bem. A sua mente não quer saber se é verdade, ela não quer saber se é mentira, ela não quer saber de nada. É só você pensar um pensamento e ir direcionando. Ah, esse fez eu me sentir melhor. Eu tenho controle, então, sobre a minha vibração. E o meu controle é bem rápido. O meu corpo reage muito rápido ao que eu emano de vibração. Porque eu acabei de pensar um pensamento positivo e ele respondeu a isso. Eu consigo fazer isso mais e mais e mais. Tá ficando mais fácil. Eu tô começando a me sentir melhor. Eu tô começando a ficar melhor nisso. Percebe? São pensamentos bobos. Só que ele mudou a forma como eu estava me sentindo. E às vezes a gente vai querer sair desse lugar e ir para um pensamento mais específico sobre aquela situação, aquele problema que a gente quer resolver. Muitas vezes vale mais a pena você se manter um pouco mais no geral. No geral. A lei da atração funciona? A lei da atração está me respondendo o tempo inteiro. Eu não preciso utilizar a criação do outro para limitar a minha, sabe? Pensamentos gerais. Gerais que não entram naquela área ali que você tem muita resistência. Ou seja, que tem muita coisa entupindo o cano. E aí você vai até você se sentir melhor. O que vai acontecer? A lei da atração, ela vai fazer o que ela faz de melhor, que é gerar impulso. Você colocou o carro, que eu falo, no despenhadeiro. Não precisa mais fazer nada. A lei da gravidade faz com que ele chegue ao chão. Da mesma forma, você colocou a sua emoção numa vibração, numa posição. A lei da atração, se você não voltar para o lado oposto, o que vai acontecer é que a lei da atração vai criar impulso. E criando impulso, o que vai acontecer é que ela naturalmente vai te levando para o mais específico, para um pensamento mais específico, tá? Então, é isso, é dessa forma que você neutraliza. Eu falei que era muito simples porque realmente é, mas como eu falo aqui, conhecimento é poder se você for em prática. Então, põe em prática no seu dia. Não aceite mais se sentir mal. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Se você não aceitar se sentir mal, entender, eu estou pensando agora algo que não está me fazendo atrair aquilo que eu desejo. Esse mal-estar que eu estou sentindo, esse mau humor que eu estou sentindo, é o indicador do meu sistema de orientação emocional. Quase saiu emocional. Vamos lá, emocional, de que eu não estou pensando um pensamento legal. Nesse momento agora eu estou emitindo um pensamento que está criando algo que eu não quero para minha vida. Essa emoção que eu estou sentindo é isso. Então, eu me importo com como eu me sinto, porque isso diz o que eu estou criando. E agora eu escolho um pensamento melhor. Como pode ser um pensamento melhor, por exemplo? Caramba, eu estou ficando mais consciente das minhas emoções. Se eu sentir um pensamento negativo, na verdade, um sentimento negativo, e agora eu comecei a perceber que isso não está me fazendo bem, e parei de achar que mau humor é normal, já tá bom, nossa, que legal, eu tô ficando melhor nisso. Eu comecei a ficar mais consciente das minhas emoções. Nossa, que bom! Significa que eu tô começando a ficar melhor em criar as coisas que eu desejo. Nossa, agora eu tô começando a ir na direção das coisas que eu quero. Eu tô começando a ir na direção das coisas que eu quero, porque eu tô começando a mudar os pensamentos na direção do que eu quero. Eu ainda não tô vendo, às vezes, nenhum reflexo de uma emoção muito grande. Mas agora eu tô pensando algo de propósito que tá me levando para a direção que eu quero. Então, eu tô criando na direção que eu quero. Então, tem coisas boas indo pra mim agora, porque eu tô emitindo um sinal de coisa boa. Então, tem que voltar. E aí, você vai contornando o seu pensamento, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Assista a seguir.